Esse cara continua encontrando a sua ex-namorada, mesmo depois de 5 anos. Taisu é só mais um estudante universitário quebrado, se virando em vários bicos para tentar sobreviver. Até mesmo quando ele tenta relaxar jogando online, tudo que ele faz é farmar ouro para vender. Só que um dia, depois de ser provocado sem parar por outro jogador que vivia questionando a sua masculinidade, ele decide levar o caso adiante em busca de compensação. Mas, quando ele chega na delegacia, a pessoa que ele denunciou é ninguém menos que Mia, a sua ex-namorada que tinha sumido misteriosamente da cidade há 5 anos atrás. Ela fica surpresa, mas encara isso como uma oportunidade de tentar escapar da multa. Mas ele ainda assim pede para ela pagar. Depois, enquanto eles andavam na mesma direção, Taiso não consegue deixar de pensar se aquela garota era mesmo a Mia que ele conhecia. Afinal, quando eles eram namorados, ela era quase invisível, tímida, mal falava. Mas agora, em vez disso, é uma matraca cheia de atitude, quase lembrando uma delinquente. Ela então se vira perguntando por que ele está seguindo ela. Ele simplesmente responde que também mora por essa direção. E nisso ele pergunta como ela tem passado. A Mia, desconfiada e acreditando que eles nunca mais iriam se ver, recusa a responder. Nisso é nos mostrado uma cena de 1 mês depois. Na introdução dos calouros, a representante deles é ninguém mais que a Mia. E agora muito mais semelhante à que ele conhecia. Ela pensa que isso não pode estar acontecendo de novo. Ele deve ter virado algum tipo de stalker nojento. Ela pega o telefone e já vai ligando para a polícia. Tem um cara bem esquisitão aqui. Enquanto ele bate o papelzinho e pergunta do que ela está falando. Porque ele também estuda aqui. Ele faz mídia e comunicação, assim como ela. E como eles são do mesmo departamento, isso torna ela a novata dele. Ela fala que não liga pra isso não. E de novo eles têm que agir como se não se conhecessem. E saindo com um semblante bem triste. Ela diz que vai ser melhor pra eles dois assim. Ele fica sem entender, como assim vai ser melhor pra eles? Então a cena corta pra um caminhão de mudança. E a gente pode ver que alguém está se mudando para o dormitório dele. Porque ali onde ele mora é muito custo-benefício. É quase como achar um item lendário. Se bem que a maioria das pessoas que moram ali também são estudantes. E pensa que a Mia também vai ter que se mudar uma hora ou outra. Mas balança a cabeça pensando que ele tem que esquecer esse sentimento antigo e bobo. E quem sabe a pessoa que está vindo é ela mesmo. Mas não tem como ser. Ele pensa isso enquanto a campainha é tocada. E na hora que ele abre, ele recebe um oizinho. Ela tá de mudança hoje para casa ao lado e espera que eles tenham uma boa convivência. E antes dela completar a frase, ela vê que tá falando com ele sobre o bolo de arroz, que então enfia na cara dele, desperdiçando tudo o bolinho de arroz. Devia tá bom. E de novo, não pode estar acontecendo. Ele real é um stalker. Mas ele quebra as pernas dela porque é ele que morava ali antes. E também na faculdade. Ela pergunta se é a casa de um amigo, mas não é dele. Talvez, quem sabe, ele pense em se mudar. Não, nem um pouquinho. Ela vai xingando que merda, ela assinou o contrato por ser barato e perto, sem nem mesmo checar antes. Mas, de qualquer forma, dando um tchauzinho, diz pra não ficarem se perturbando, senhor vizinho. E ele responde, certamente, senhora. Então, com o extintor na mão, pergunta se ela ouviu certo como foi chamada e partindo pra cima dele pra ter uma conversinha. Ele grita que foi ela que chamou ele de senhor primeiro. Ele ainda não entendeu o que ela disse, então abre a porta. Ela vai matar ele só um pouquinho. E depois das coisas se acalmarem, ele não sabe o que aconteceu nesses anos todos pra ela parecer querer matar ele. Assim, ele não se lembra de algo que ele tenha feito. Fora que foi ela que prometeu as coisas e não cumpriu. Então a campainha toca de novo. E parece que ela não tá contente. Ele abre a porta e pergunta o que a moça do 302 quer. Então ela fala pro cara do 301 se ele sabe arrumar um encanamento. Então, lá nos canos, ele fala sobre o frio ter partido eles. Ela deveria ligar pro dono. Ela já estava até ligando, mas ele não atende. Tudo deu errado logo no primeiro dia de mudança. E vendo essa cena, ele até lembra de um tempo atrás, quando eles ficaram no frio. Ela estava temendo desse mesmo jeito.
Ela então percebe a encarada dele e pergunta o que ele tá encarando. E nem adianta falar que não tava não, porque ela viu. Nisso ela acha que ele tá olhando para um lugar com muito mais respeito. Ela vai até para trás dizendo que ele tá pensando nessas coisas numa hora dessa. Mas ele jura que não é nada disso não. É só que ele tava preocupado com ela. Ele pega ela pelo capuz para levar para casa dele e se trocar. Desse jeito ela vai pegar um resfriado. Ela bate nele com o esfregão e pergunta por que ela iria pra casa dele se ela tem a dela. Ele pede pra ela parar com isso, é perigoso. E vendo por esse ângulo, ela nem precisa mesmo, secou de tanto bater nele. Mas ela agradece a ajuda do 301, porém ela não quer mais nada vindo dele. Ela manda ele pra cama se não quer ter o resto da semana arruinada. E ele pergunta se ela vai ficar bem, já que quando o cano se quebra, o aquecimento vai junto. E toda tremendinha fala que vai ficar bem nesse frio. É só que tá inverno agora. Ele chama ela de cabeça dura e cobra 1.000 por hora. Esse vai ser o preço caso ela queira se aquecer. E se ela pagar, ela não vai ficar com aquela sensação de dívida. Ela pensa um pouco e quer adicionar mais uma condição. E a condição é que ele fique lá fora e ela lá dentro até o proprietário chegar. Ela ofereceu 3.000 a mais por um banho. Mas enquanto ele pensa que ela estava tão na defensiva antes, ele sente esse sentimento no peito, mas não sabe se é por conta dela. É mais como se ele tivesse esquecendo alguma coisa. E essa coisa são os amigos que chegaram até mais cedo com bebidas. Eles perguntam sobre ele estar lá fora nesse frio. Será que ele está sentindo tanta saudade assim deles? Eles vieram o mais rápido possível, assim que ouviram que o prédio tinha alagado. Esse refúgio tão amado, esse ponto de conforto. Eles veem que foi o quarto do lado que estourou, mas a Rayon tinha dito que era o dele. Ela pediu para eles virem checar até. A preocupação maior dele é esses caras verem a Mia lá dentro do quarto dele. Ele então pergunta se eles não querem beber fora só por hoje, já que tudo tá uma bagunça no quarto dele também. Dessa vez ele paga. Os amigos ficam desacreditados. O mais mão de vaca vai pagar. Não é possível, alguma coisa bateu na cabeça dele. Eles estão querendo até levar ele pro hospital. Não deve ser ele, deve ser um alien disfarçado. Mas aí dizem que já que, como seu adorado amigo insiste em pagar, não tem como eles recusarem. Mas então ela abre a porta falando que terminou o banho. E nesse momento, eles sabem que ele tá lascadinho. Os amigos gritam, como assim banho? E batem no amigo, enquanto perguntam por que tem uma menina tão bonita saindo do quarto dele. Ele corre pro lado dela e a apresenta como sendo a irmãzinha dele. Ela mesmo quase desmente ele com essa cara de assustada. Os amigos falam que não tem como alguém tão bonita como ela ser parente de um cara como ele. Ele cochicha pra ela entrar no jogo, já que eles também são do mesmo departamento da faculdade. Então ela concorda, sim, oi, ela é a irmãzinha dele. Então alguém soca a parede e exclama, ora, ora, o que eles têm aqui? Como ela nunca ouviu falar sobre isso até agora. Nesses 10 anos que ela conhece o Taiso Opa, ele nunca tinha dito ter uma irmã. Qual exatamente é o tipo de relação que eles têm? E essa é a Hayun. Também é uma júnior, porém apaixonada há 10 anos por ele. No outro dia, lá na universidade, ela pergunta se isso é sério mesmo. Nada aconteceu entre eles dois. Ele inventou que era uma mais nova à toa. Ele só vai concordando, enquanto pensa que o proprietário pelo menos apareceu logo depois daquilo. Então foi mais fácil de explicar. E ela fala que já que ele diz, ele não é do tipo de mentir. Assim, ela não entendeu muito bem. Mas se fosse aqueles dois, ela nunca ia acreditar. Mas nele sim. Não é como se eles tivessem uma relação de só um dia ou dois. Ela não é só mais uma colega de escola dele, mas sim uma amiga de infância. A Hayun é a mais nova de 3 filhos de uma academia gigante de taekwondo. Mesmo sendo nanica, ela nasceu com um talento e um gosto pra luta e é chamada de Chihuahua maluco por suas histórias agressivas nas lutas. Mas, de qualquer forma, ela pergunta sobre aquela ser a Mia. Tipo, ela mudou muito, tá parecendo uma super adulta agora. Ela parece igual, mas também uma pessoa completamente nova. Na verdade, ela nem ligou dela desaparecer do nada, mas isso deve ter sido muito difícil pra ele. E nisso, a Riso, presidente do conselho estudantil, chega perguntando quem desapareceu, deixando ela toda assustada. Ela agradece a ajuda e pergunta se ele tá bem com isso. Ele não tá muito atarefado com nenhum trabalho nem nada. Ele responde que não, sem problemas. Ele atrasou tudo que tinha pra poder vir hoje. E enquanto ele fica se exibindo pra ela, a Chihuahua fica aqui toda irritada. Ele só fica assim na frente dessa mulher.
Eles vão levando as caixas e o Protinha pensa que essa Sung Hee-soo tem 1 ano a mais do que ele, e atualmente ela é aquela que aquece o coração dele. E claro que isso é um segredo, ou pelo menos era pra ser. Os amigos já sabem que ele tá apaixonado, mas a pergunta é qual delas ele tá de olho. E quando um deles fala sobre ontem ele andar com a Hae-un, ela puxa os dois pelas costas e com uma carinha amigável manda eles voltarem a trabalhar. Então foi isso por hoje, ela agradece o trabalho duro de todos, e quando eles dois estavam quase indo embora, ela chama por eles, e agradece ainda mais. Eles chegaram tão cedo, mesmo nem sendo do conselho, e convida eles para depois da reunião, eles saírem, tomar alguns drinks. Ele aceita de prontidão, e mesmo que bata o carro, ele vai vir correndo. E já na casa dele, ele pensa que a volta da Mia realmente abalou ele. Mas ainda assim a presidente vai continuar na sua mente. Eles se encontram na porta. Ele vê que ela comprou uns miojão e se impressiona com a quantidade. Se ela comer tanto assim, vai acabar gordinha. Ela fica corada e diz que desde quando ele se importa, ela vai comer o tanto que ela quiser. E fora que ela não comprou tudo pra ela. Já que amanhã eles vão pra reunião de ônibus, ela estava querendo compartilhar também. Mas ele fala que os clubes já compraram os lanchinhos com os fundos que tinham. Ela fica tão espantada que ele também vai, que vira até palitinho. Ela reclama que assim vai dar ruim pra ela. Ele já não é mais um novato, então é só ele não ir. E ouvindo isso, ele tem uma coisa a perguntar. O que exatamente ele fez pra deixar ela tão brava? Ela diz não ter sido ele que fez algo de errado. Colocando a mão na parede, ele exige saber o que fez de errado. Ela dá um tapa na mão dele e num tom de confronto reforça que ele não fez nada de errado. E como ela disse antes, ele não deveria agir como se conhecesse ela. Ela entra enquanto deixa ele falando sozinho, parado no corredor. E no dia da reunião, a presidente avisa que o ônibus está lotado, várias pessoas resolveram vir de última hora. Então eles vão ter que ir de carro com ela. Eles se olham, assim, sem saber o que dizer. E dentro do carro, ela pergunta se tá tudo certo. Eles respondem positivamente, mas o Taisho tá de capacete. Ela até pergunta por que ele tá desse jeito, respondendo que é por motivos de segurança, e oferece um pra ela. Ela também vai precisar. E se isso fosse um carrinho de bate-bate, ela não precisaria, mas só se fosse. Nisso, o carro sai no pinote cantando pneu, deixando ela tontinha dentro dele. E depois dela ter saído do carro e a alma ter saído dela, ela mortinha acha que a morte já estava vindo, mas é ele oferecendo um cafezinho. Ela pergunta por que ele está dando isso para ela. Ele responde que foi a presidente que comprou. Ela agradece, mas ela tá bem. Ela não gosta de café. Ele fica sem entender porque claramente ele lembra dela tomando um cafezinho. Talvez ela até gostasse antes. Mas assim, ela não lembra direito dessas coisas. E fala que não quer se prender às memórias antigas. Ela pede para ele tratar ela como uma colega comum, não como quem já tem o passado. Ele vê isso como claramente uma rejeição bem educada, mas uma rejeição. Tudo que resta é aceitar que a Mia que ele conhecia não existe mais. Ele fica sentado no banco pensando sobre, mas a presidente pergunta o que ele está pensando. E ele só está observando as nuvens. Ela pergunta se é divertido e não é nem um pouco. Então está conversando no telefone com outro organizador. E ele percebe que eles passam muito tempo juntos. E com ela perguntando o que tem de errado, ele percebe por quem o seu coração bate. Ele elogia o lugar que ela escolheu para a reunião, só para dar mais conversada. Ela diz que, como vai ser o último ano, ela quer que seja bem especial antes da graduação. E por agora, o objetivo dele é confessar os seus sentimentos antes dela se graduar. E isso mesmo com a volta da Mia na vida dele. Então ela pega e se questiona, cadê a novata? E ele responde que ela foi dar uma volta. E ela, armadurada para uma guerra, ela tá prontinha para ir agora. Ela diz que a novata é engraçada e pergunta se a forma de dirigir dela é tão assustadora. E colocando o capacete, ele responde que não é tanto assim também. E com a chegada ainda no mesmo dia, tá ela passando mal com todo mundo, já sabendo que ela foi mais uma das vítimas da presidente. Somente o Protinha consegue aguentar toda essa violência. Então uma menina loirinha cutuca ele. A Shibin pergunta se ele tem um tempinho
Aí um percebe no mesmo momento a outra cadela querendo seu osso. Agora, de noite, a presidente fala que eles vão começar e eles vão dividir os grupos misturando os novatos e os veteranos. Eles brindam com Guaraná Jesus, mas o diabo em pessoa tá lá só vendo quando castiga essa menina. A Mia queria trocar de grupo, mas a presidente explica que só pode trocar depois de 1 hora. E até o Protinha se pergunta como foi acabar num grupo assim. Diferente dos outros, o dele só tem mulher. E por conta disso, os outros amigos não param de encarar. As latinhas se batem, e é a Chimbinha que brinda força com ele. Ela tá querendo colocar os ânimos pra cima. E quem vai pra cima já já vai ser outra pessoa. E pra não ficar pra trás, ela brinda também. O Protinha vê a Mia bebendo e parece meio distraída. Pergunta se tem que falar saúde toda vez que forem dar um gole. Isso ele nega. É só que ele sente que de alguma forma a reunião vai ser muito mais maçante que o comum. E esse ano tem muitas pessoas. A razão é as 3 novatas que também são influenciadoras. A Eugene começou os vlogs e lives no 9º ano e agora tem 40 mil inscritos. Uma gótica radialista que conta histórias macabras. E por fim, a Chimbinha, que o Protinha não conhece tanto assim. Mas as fãs dela falam que ela é um raio de sol e ela é muito boa nos jogos. Vendo assim, ela parece a maior entre as 3. E ele só tá no grupo com elas porque ele é um cara simpático e a presidente queria evitar qualquer acidente. E todos observando eles, ela pergunta se o sênior dela também joga, que responde positivamente. Ele joga de vez em quando. Ela fica bem feliz vendo que eles jogam o mesmo jogo. Ela joga desde o fundamental e eles até estão no mesmo servidor. Ele, bem animado, responde que isso realmente é muito bacana. E ele pergunta se a Mia também tá nesse servidor, que até cospe a bebida de susto. Ela fica brava por ele estar agindo como amigos. E pra disfarçar, ela finge nem saber que jogo é esse. A Chiminha fala que o engraçado é que no servidor tem um carinha com o mesmo nome dele que fica farmando ouro e fica enchendo o saco de todo mundo. O Protinha esclarece as coisas porque provavelmente esse é ele mesmo. E ouvindo isso, ela é atingida profundamente. Lá no banheiro, ela lava as mãos e fala que ela já sabia disso. Ela fica muito animada que ela achou ele. A gótica diz ser bem óbvio, já que no nickname dele era o nome e o nome da escola. E o porquê ela tá procurando ele foi que o mestre da guilda teve que parar de jogar. Ela até ofereceu para pagar a multa, mas de nada adiantou. O mestre pediu para ela cuidar bem da guilda. Isso enquanto ela exclama pela Mia na conta do gordinho. É tudo culpa do Taisho que ela não derrotou o chefe junto com o mestre. A gótica pergunta se ela tá planejando se vingar. Mas na verdade ela vai seduzir ele. Ninguém nunca escapou das suas seduções. O plano dela é o amor entre novata e veterano, que são inimigos jurados. Um amor construído devagar, mas quando chegar no ápice do amor, ela vai pisar como se não fosse nada, no exato momento em que ele se declarar. A gótica, na verdade, achou o plano bem fofo. E lá fora, elas falam que vai ser chato usar o banheiro, porque tá muito frio lá fora. Ela bate a cara por andar distraída, e ela dá de cara com 3 gigantes, que acharam ela bem fofinha. Eles já viram ela em algum lugar. A gótica chega correndo, chamando por ajuda. A Dabin, ela tá cercada pelos membros da academia de luta, e virou até um evento de autógrafos. A presidente pergunta se isso é um problema real, mas quando vê todo mundo indo pra lá também pegar uma assinatura, vê que tá ruim. Porém, antes do Prota ir ajudar, ela segura ele pedindo pra ele ficar. Eles têm um problema no dormitório feminino. E quando eles estão entrando, pergunta se ele realmente pode entrar mesmo. Ela manda ele fazer silêncio, assim o pessoal vai ver eles. Ela aponta pra tomada, com ele se perguntando o que seria isso. E no celular, ela escreve que é uma câmera escondida. Ele quase grita, mas consegue se conter e pergunta como ela descobriu isso. Ela diz que já passou por uma situação parecida antes, mas isso não é importante agora. O importante é quando, quem e onde. Ele fica encarando ela e diz que ela falando certinho parece até estranho. O engraçado é que ela vive falando para não falar com ela, mas a primeira coisa que faz é chamar ele. E ainda mais depois de falar daquele jeito. Ela se desculpa por isso.
é que como ela meio que é uma forasteira aqui, não tem ninguém para ajudar ela com a câmera. Ela propõe um acordo de falar normal com ele, mas ele precisa ajudar. Não tem mais ninguém competente ou que possa resolver isso. E com um soquinho, eles selam o trato. Ele questiona se talvez foram os donos que colocaram, mas ela não acha, tendo em vista que tá só no dormitório delas. Ele sabe que não foi nenhum dos caras, porque a presidente não deixou eles terem quartos mistos. Depois de chegar, ela se lembra que antes não tinha, e foi colocado depois. Ela só percebeu um pouquinho antes deles beberem. Então só resta poucas pessoas que podem ter feito isso. Só resta aquelas 3 garotas. Eles concordam em não contar pra ninguém, já que os rumores se espalham rapidamente e eles podem acusar alguém inocente, mesmo ele querendo contar para o presidente, já que ele confia nela. A Mia, ao absorver o que ele disse, fala que é nela que ele tá de olho então. Ele fica querendo disfarçar, mas não adianta muito não, já tá na cara. A Chihuahua, saindo do mato, pergunta sobre o que tá na cara. Ela tontinha finalmente encontrou eles. Onde eles estavam esse tempo todo, hein? O Protinha pergunta se ela tá bêbada. E o que aconteceu com o Clube da Luta foi que ela se irritou com eles e deitou todo mundo. A Mia, pra tentar não apanhar também, ela dá um oizinho que é cortado com ela, perguntando quais são as intenções dela de verdade. Ela lembra das coincidências que aconteceram, mesma escola, depois virou vizinha dele. Tudo isso é muito estranho. Ela fica falando mais um monte de asneira, mas eles não ligam porque ela tá bêbada. Ela começa a chorar, chamando ele de mentiroso. Ele disse que já tinham terminado e esperneia ainda mais, porque, eles combinaram manter o segredo. Mas no outro dia, alguém tá gritando muito, com todo mundo vendo. Aí o Jim grita que essa menina, ela tá tentando espiar os dormitórios. Ela instalou uma câmera. E vendo a briga, a presidente tenta amenizar, eles vão discutir sobre. Até a Ruivinha fica assustada ao ouvir sobre a câmera. O Protinha diz que ela não precisa se preocupar. A Mia nunca faria algo desse tipo. E vendo ela brigar desse jeito, ele não imaginava que ela ia confrontar tão rápido assim. Ele tem certeza que a Eugene é a culpada. Na festa de boas-vindas, ela estava sendo amigável até demais, deixando todo mundo desconfortável. E tudo isso é o plano do Protinha, que tá ali na contenção. E ela sabia que era rápido, mas não tanto assim. Na noite passada, eles estavam discutindo sobre o plano do Taiso. É fazer o culpado se revelar sozinho. Fala que não tem outra boa maneira, mas ela queria fazer a vigia até a pessoa voltar para pegar a câmera. Mas aí tem um problema da pessoa só não pegar a câmera ou até quebrar o aparelho. Como o horário que as pessoas estão de guarda baixa é pela manhã, então quando a pessoa estiver no sono profundo, eles vão lá e vão pegar a câmera. Assim, a única opção dessa pessoa é ir até eles e tomar de volta. E voltando para a acusadora, ela fala que as outras também viram ela agindo suspeito de noite. As duas até que concordam. Ela estava agindo estranho, guardando coisa no bolso, mas elas não esperavam que era uma câmera. O Protinha pensou que a pessoa iria se aproximar mais devagar, mas está acusando assim abertamente. Talvez ele devesse se intrometer. A Mia fala que isso não é nada demais. Pensou que era algo mais relevante. E o que ela tinha pegado era só esse escovo de noite. Mas ela não sabe nada sobre uma câmera. O que ela exatamente quis dizer com isso? Para manter a acusação, ela disse ter ouvido a conversa de noite com alguém. Ela ia enviar foto das garotas famosas. Ela entrega o celular, pedindo para ela ver então. Ela pode ver se tem algum vídeo. Qualquer coisa, já que ela está falando isso. Então, por que ela não dá uma olhadinha nas mensagens, ligações, tudo o que ela quiser? Mas se não achar nada, ela vai ter que pedir desculpa, dizendo que ouviu errado e foi um mal-entendido. Ela diz que se isso não for o suficiente, então ela taca as coisas da bolsa fora, falando que tem todas as coisas aqui que ela trouxe. Tem uns docinhos também, mas acho que isso não precisa checar. O Protinha acha que agora já acabou. E o bicho é mais preparado que o Batman, tinha até um plano de contingência. Caso não desse certo, ele tinha passado um cremezinho na câmera e se a pessoa pegasse, ele ia sentir o cheiro. Mas como a pessoa não pegou, tornou as coisas mais fáceis. E a Mia tá lidando muito bem com a pressão, ela tá bem confiante. E vendo que o seu plano não tá dando certo, ela aponta dizendo que eles não checaram tudo ainda. Eles ainda não checaram o corpo dela. A Mia tira os óculos, pergunta se ela não pode aceitar que foi tudo mal entendido e pedir desculpas logo. Assim eles podiam dar um fim nessa conversa.
Ela chega mais perto, até deixando a Eugênia assustada. Ela tá dando mais uma chance. E parecendo ficar mais agressiva, porque isso já tá indo longe demais. O Protinho até acha que ela vai brigar. E ao falar que não precisa brigar, ele fica chocado. Ela tira o óculos, a blusa e começa a tirar a roupa. Ela então pergunta, o que mais? Não tem muito mais aonde esconder. Ela solta o cabelo falando porque quem sabe não tá ali também. Ela chega mais perto e fala que se com tudo isso ainda não provou, ela deveria tirar o resto e só assim ela ia ficar satisfeita. O Protinho coloca a blusa de volta nela e envergonhado questiona se era realmente necessário. Ela também fica corada e agradece. No fim, eles procuraram a câmera em todo lugar, mas não acharam. E finalmente a Eugênia se rendeu. A presidente coloca um fim nessa história por não ter achado nada. Claramente foi um mal entendido e a Mia até perdoa ela. Mas a Mia se vira e chama a presidente. É que ela quer ter uma conversinha com essa aqui. Nem precisa se preocupar. Ela já se desculpou, certo? É que se as coisas acabarem assim, tudo vai ficar muito esquisito entre elas. A presidente manda o Taisou junto para botar ordem na situação. E a Mia diz que agora vocês vão deixar o like, se inscrever no canal. Eu também pensei que ia dar muito mais merda, mas foi legalzinho. É isso. Um beijo, um abraço e falou!